Querido, temos de falar. O podcast sobre relações na voz de quem as vive e de quem trabalha com elas diariamente. Olá, estamos de volta, sobrevivemos e estamos de volta mais uma semana, mais um episódio do Querido, temos de falar. E hoje vamos falar sobre relações longas. Antes de irmos ao tema, queria voltar a apresentar-nos. Nós somos o Ricardo e a Margarida. Somos um casal de uma terapeuta e um arquiteto. Somos uma família composta e complexa, cheia de miúdos. E resolvemos abrir-vos as portas das nossas casas, da nossa casa e das nossas vidas, para poder inspirar e para poder falar sobre temas, alguns mais delicados que outros, mas temas correntes da relação de casal e das relações de família. Sim. Sim? Boa. Nós não conversamos nunca sobre o que é que vamos falar, por isso, lançando o tema aqui para cima da mesa. Sim. Relações longas. O que é que para ti ocorre logo? O que é uma relação longa? Qual é o Conceito. tempo? Sim. Quando é que começas a sentir que é longa? A partir de quando é que é longa? Ou do quê? Ok. Então eu acho que há uns primeiros anos que são os anos da paixão, não é? Que é uma coisa que é insustentável para sempre, a paixão. Primeiros anos da relação. Da relação, sim. Ok. Sim. Quando as relações começam, há uns primeiros 2 anos em que a paixão ainda existe. Sim. A paixão é insustentável durante mais do que esse tempo, porque exige do nosso corpo e de nós uma data de hormonas, adrenalina, entusiasmo que não é sustentável. Portanto, não era sustentável durar sempre para sempre. A paixão é uma coisa biológica? É também uma coisa biológica. O que acontece e que tu sentes no corpo é real. Ou não sentiste nunca? Eu não sabia que havia uma questão biológica. Claro. Ok, está bem. Sim. Portanto, isso não é sustentável para sempre, não é? Sim, eu percebo. Sim. As pessoas, muitas vezes, até as pessoas emagrecem, deixam de precisar de comer, deixam de ter fome, não dormem bem. Tudo Sim. isso é a paixão a mexer connosco. Ok. E isso não é sustentável há muito tempo. Ok. Portanto, tem um tempo limite de uma forma continuada. Não quer dizer que não se possa voltar lá. Ou seja, deixa de ser o que está na base e do dia-a-dia. E emocionalmente? A mesma coisa. Ou seja, é bom que continue a existir, mas pontualmente. Não é uma coisa que é contínua. Deixa de ser contínua. Ok. Deixa de ser sempre que estamos juntos, estamos agarradinhos. Sempre que nos vemos, ficamos... Não é sempre. Okay. Pode acontecer, com contextos e momentos diferentes da relação, mas não é uma coisa... Deixa de ser uma coisa consistente, constante. Não é? Portanto, há estes primeiros anos. E depois eu acho que a partir daí... Anos? Então, mas essa primeira... 2 anos. Ok. E depois eu acho que a partir daí é uma relação sólida. Não é? Passado este momento de maior paixão, não diria que é uma relação longa, mas é uma relação sólida. Uma pessoa que está... Pessoas que estão juntas há 2, 3 anos, é uma relação sólida. Mas não tem a ver propriamente com o prazo, tem a ver se já... Tu consideras uma relação sólida se já ultrapassou a febre da paixão, mas a relação mantém-se. É isso? Sim, sendo que tem sempre um bocadinho a ver com o tempo, não é? Passados 10 anos, é óbvio que já passou essa primeira fase. Passado um mês, é óbvio que ainda não passou. Portanto, mas isso lógica. Não varia com a idade? Também, claro. Imagina, quanto mais novos, mais rápido são os primeiros namorados. Mais rápido se queima o cartucho também, não é? Sim, mas os primeiros namorados, 6 meses, é uma eternidade, claro. Numa vida adulta, sim. Eu diria que há os primeiros anos da paixão e depois é uma relação sólida e depois, se calhar, a partir dos 5, 6 anos é uma relação longa que já tem desafios. Ou seja, eu acho que a relação longa é uma relação que já permite a existência de desafios além da adaptação um ao outro, não é? Já passámos, se calhar, a fase inicial da paixão. Muitas vezes coincide com a fase em que as pessoas vão viver juntas, ou decidem que vão viver juntas. É uma fase... A paixão ou a fase seguinte? A fase da paixão é uma fase que é muito mais fácil porque tens, para já, esta coisa hormonal e a paixão que te faz mesmo ficar mais cego a outras coisas, não é? Mais cego aos defeitos. Sim. Depois tens uma data de projetos, porque é o início, está tudo em branco, não é? Sonhas em conjunto. As relações que não têm isto no princípio são relações que muitas vezes depois não aguentam.
Quando há desde o princípio, Então, para imagina. uma relação dar certo, um dos ingredientes é haver os sonhos em conjunto Claro. na fase de Isso na paixão. vida toda. Isso na vida toda. Mas no princípio é uma coisa Ok. que é mesmo importante e que faz parte de decidir se vais ficar com aquela pessoa ou não. Porque se há paixão e não há o contexto e tu sabes que no final do ano ele vai estar para fora, isso marca muito a disponibilidade que tens para a relação. Ok, E portanto tá bem. também não te apegas e não te dás da Ok. mesma maneira. Ou dás-te, mas sabes que vai acabar. E portanto há esta questão dos sonhos. E depois há uma coisa que eu costumo dizer nas consultas que é o registro criminal está limpo entre os dois. Que é uma fase muito mais fácil de reconstruir após uma discussão ou após um mal-entendido, porque nós não temos ainda a vivência em casal Sim. de como é que o outro nos pode magoar, de como é que ele, quando vai por Mas ali, também não há- magoa-me daquela maneira Mas sempre. também não há o histórico de que resulta em ressentimentos. Não É é? isso, é isso. É isso que eu Pronto, digo. ok. Mas não estou a falar sequer do ir por aquele caminho que me magoa. É, se calhar a pessoa ainda não perdoa 100% aquele episódio ou não Depois ultrapassou, olhas não para sei o o quê. registro criminal como quiseres, com a influência Não, não melhor para registro. Não, eu acho que isto é ótimo. Tá bem, mas eu É uma percebo, folha em branco de eu percebo, esta sim. pessoa nunca magoou, eu não tenho razões nenhumas para desconfiar É que eu dela. achei que estavas a falar assim de relações passadas. Registro criminal. Ah, Imagina. não, isso é outro registro. Não, estava a falar daquela relação. Ok, já Eu percebi. não tenho razões para achar que esta pessoa me vai magoar. Enquanto passados Tá bem. 10 anos eu sei perfeitamente como é que ele me magoa e o que é que dói. Ou melhor, eu acho que a questão é uma pessoa já sabe que a outra pessoa tem consciência que está a magoar. Não é? Sim, vai-se ganhando essa Não é consciência. só, não é só isso. Imagina. Ahm, Na fase da paixão eu faço qualquer coisa que te magoa. Pá, tem a ver com uma experiência passada tua, com uma coisa tua que nasceu contigo, ganhaste, não interessa. Uma coisa que te magoa, mas que é muito secreta. Mas eu não sabia que te estava a magoar. Ah, muito secreta no sentido de tu não Eu não conheceres. sabia. Eu não sabia que dizer que, sei lá, qualquer coisa te fica mal, pá, sei lá, não interessa. Isso é E sempre tu, mau. Isso é sempre uma má pois é, opção. também. Desculpa. Pronto, já vai haver. Já vai haver aqui qualquer Pode coisa. não acabar isto. Não, vá, fiz isso. Há qualquer coisa. O que é que acontece? Tu a primeira, se calhar, perdoas porque tu não tens, tu sabes que eu não sei que aquilo te magoa. Pois, é isso. O que é que acontece? À segunda, tu até dizes qualquer coisa, não é? A primeira vez que me dizes isso, olha que isso magoa, contas-me, eu, afinal, olha, está bem. Se eu te volto a dizer isto, tu já não encaras da mesma forma, tu dizes assim, mas tu agora já não tens desculpa porque já Não, sabes. é isso. Fica tudo mais complexo, que Pois, eu já vivi isto, portanto há uma memória, há um gatilho até emocional que me leva para aquele sítio, mesmo que não seja o que está a acontecer agora. sim, Eu já conheço, quando ele levanta a voz, eu já sei como é que isto acaba. sim, Quando ele vira as costas, eu já sei o que é que isto quer dizer. Temos uma experiência já sim. destes momentos não acabarem bem. Então os gatilhos levam-nos para esse sítio como se estivesse a acontecer no momento. E isso não é bom, porque é muito injusto para a situação que está a acontecer, não é? Ok. Quando as relações são mais longas, nós tendo esta história de pequenas feridas entre os dois, isso fica mais difícil. Fica mais Mas difícil também, teres boa fé. A dizer, não, tens razão, claro que não ias fazer aquilo, tu nunca farias uma coisa dessas. Não, tens a memória e a experiência de que essa pessoa é capaz de fazer aquilo. E, portanto, é muito mais fácil desconfiares e não... mas não dá para ver uma coisa do lado positivo aqui, mas também é muito mais Ah, fácil ultrapassar há essa muitos coisa. lados positivos. Ah, E tens uma base muito mais sólida que vai além de qualquer discussão, também. claro. Pronto, Há lados positivos. Agora, tens uma estrutura mais sólida que aguenta melhor. mas a Sim. verdade é que muitas pessoas estão sempre à procura deste início porque isso facilita. E o início das relações parece, na nossa experiência, muito mais fácil. É tudo mais fácil, era tudo mais simples. Sim. Exatamente por isso. Porque nós não tínhamos este registro criminal, não tínhamos esta memória de mas ele já me magoou, mas isto já aconteceu, mas ele. Ok. Não é? E portanto é mais fácil. Nós atiramos com outra fé. Sim. Portanto, quando as relações já têm alguma experiência que não seja a adaptação um ao outro, eu acho que já se pode considerar uma relação longa, não é? Ok, está bem. Okay. Então tu consideras longa, não há um prazo? Não é? A partir de hoje é longa, não é? Não, e eu acho que é isso, acho que depende um bocadinho da idade também. Pois é isso. Ok. E da expectativa, se calhar.
Pronto. E então, definir mais ou menos o que é uma relação. Há mais definições, há coisas que contribuem para uma definição do que é uma relação longa. Ok. Tem a ver com mais com a solidez. Sim, com o tempo real, não é? Claro, também, mas Com a o tempo solidez implica o tempo que levou a Sim. ser sólido. Porque se calhar há pessoas que demoram 3 anos a chegar aqui e há outras que é ao fim de um. Sim. Sei lá, de Sim, inventar. um ano é uma relação que ainda não passou muitas vezes pelas mesmas coisas. Só tiveste um Natal juntos, só tiveste uns férias de verão, só tiveste um. Sim, mas se calhar houve ali Se, um movimento de se, uma coisa qualquer de se, intensa. Está bem, Ok. mas o intenso é inimigo desta estabilidade que é requerida numa relação longa. Que é a parte difícil, que é a monotonia, ou é sempre igual, ou é sempre. Não é? Exceto no Covid. O quê? Não, imagina, no Covid Não essas havia coisas. monotonia? Não, deve ter alterado isso tudo. Pessoas que estavam. Acelerou muita coisa, eu acho. Acelerou muita coisa. Puseram-se a viver juntos pessoas que, se calhar, numa circunstância normal, só Tinham iriam demorado estar mais tempo, claro. Pois, Sim, acelerou muita coisa, claro. sim. Mas depois desta fase inicial, estávamos a falar, depois há a fase em que as pessoas começam a levar a sério a relação e muitas vezes vão viver juntos. Ou passam muito mais tempo juntos, não é? Pois, sim. E essa fase convém, ou seja, é muito mais fácil essa fase quando acontece nos primeiros anos de relação ou nos primeiros tempos de relação, porque ainda vais com aquela ingenuidade e com a tal paixão que te deixa passar muita coisa à frente. Achas graça a apanhar uma meia no chão? Ai que querido, deixou aqui a meia. Sabes, é quase isso, é quase uma coisa de Sim. opa, lá está ele outra vez. Estás a ver o género? Ai, tão Com querida, uma- ela deixou a com uma toalha molhada na cama. Tão Com uma querida. paciência Sim. que não existe mais para a Sim. frente. Não. E portanto, esta mudança de ir passar muito tempo junto com a pessoa, ou viver junto, ou passar muito mais tempo juntos, eu acho que é o primeiro desafio real das relações. Porque tens uma pessoa ali a fazer-te um reflexo sempre. Tu deixas alguma coisa no sítio que não é suposto e tens alguém a dizer-te que deixaste alguma coisa no sítio que não é suposto. E com coisas que eu acho que desafiam, que é a experiência que cada um tem anterior, antes de viver com aquela pessoa, seja tenha vivido com outras pessoas, ou com os pais, ou sozinho, ou com amigos, não interessa. Claro. Nunca viveu com alguém que se calhar tem um determinado comportamento com que a pessoa dá ali uma incompatibilidade. Imagina, não é? E depois, de repente, pela primeira vez, está a viver com alguém que, pá, sei lá, que Sim, claro. deixar que estavas a dar o exemplo das meias, deixa a meia não sei o quê. Claro. E de repente há ali esse confronto. Mas o que estavas a dizer era que essa mudança a acontecer de viver junto durante a fase da paixão facilita as coisas. Porque há uma maior Facilita sempre. Sim. mas também é bom não dar passos maior do que a perna e não dizer conhecemos hoje, então vamos. Claro, mas a viver maior juntos. parte das pessoas não tem de facto uma boa experiência no primeiro ano de casamento ou primeiro ano de viver juntos. Porque é um ano de adaptação. Para já, é um ano em que a realidade cai de repente no nosso colo, não é? Sim. A realidade de tenho que tomar conta de uma casa sozinha, tenho de. Se eu não fizer o jantar, ninguém faz. Ou seja, Tu estás a pensar esta na coisa- primeira relação. Claro, na primeira vez que se vive com aquela pessoa. Não é que não pode ser com aquela Está pessoa. bem, estou a perceber o que estás a dizer. Então, alguém que já tenha Está bem, vivido com outra pessoa. Não, eu acho isso um bónus. Ou seja, acho que esses casos, que é o nosso caso, é um bónus. Já tivemos a experiência de sair de casa, viver com alguém, pagar contas, ter o reflexo de não posso deixar tudo desarrumado porque há outra pessoa que vive aqui comigo. Sim. Não posso Não chegar conta- ao quarto e acender a não conta luz. Não conta Erasmus, não conta para nada. Nem devia contar para a faculdade. Não conta para nada. Não devia dar crédito. crescimento pessoal. Isso sim. Sim, mas vá. Sim. Mas pronto, eu acho que isso é um bónus, claro, quando não é uma primeira relação em que vives Sim. a partilhar o teu dia-a-dia, a rotina Sim. com outra pessoa, já tens de vir com uma aprendizagem Sim. de convivência, não é? De respeito pelo outro, de Sim, perceber que as minhas ações têm impacto. Muitas vezes, neste casar, a verdade é que muitas vezes implica a primeira vez que estamos a ir viver com alguém. Hoje em dia, cada vez menos. Mas muitas vezes implica a primeira vez que estamos a ir viver com alguém. Como assim? As pessoas casam e não vão viver juntas? Não, cada vez menos as pessoas vivem juntas fruto de uma primeira relação. Está bem, ok, sim. Percebes? Sim. Há cada vez mais famílias, como é que se diz? Recompostas. Há assim todas uma panóplia que antigamente não era muito. Era cada vez menos comum Sim, era quando se anda claro. para trás no tempo, Sim. não é?
Sim. Pronto, e depois há a fase que naturalmente a maior parte das vezes representa o ter filhos, porque faz parte de pôr os projetos em marcha, não é? Ok. Muitas vezes os projetos representam filhos, podem não representar, mas Sim. quando representam filhos, aí todo um podcast diferente, não é? Para quando representam filhos. Como assim? Porque Como... as mudanças e os desafios são uma coisa trazer à parte. filhos à relação, Sim. as mudanças. Sim. Os desafios para a relação longa com filhos Mas tu chegaste até são a coisas dar muito específicas. formações a mães, a pessoas que A iam ser grávidas, grávidas. E não de foi casal. suficiente, porque eu acho Pois, que é já uma coisa percebi. que devia haver, devia quase ser obrigatório, sabes, como aqueles CPMs que as pessoas fazem antes de casar. Isso não é obrigatório. Pela igreja é obrigatório. Está bem. Ok. Pronto, é isso, o CPM, porque as outras pessoas acho que não vão fazer um CPM. Eu acho Mas que deviam fazer deve- uma coisa do género. Deviam sempre. Mas deviam. E quando estão à espera do bebê, aqueles cursos que se faz para o primeiro filho, deviam ter muito mais a parte de preparação do casal e não Ser muito focado no... o parto. É o parto. É o parto. É a parte assustadora, não é? O parto, Mas a amamentação. Mas não põe também os cursos são com fraldas e coisas assim, ou não? Sim, sim. Ou seja, a mulher é o parto e depois a atenção que o bebê precisa. Sim. E ao pai é ensinado, por exemplo, corrijo-me se eu estiver errado, o que é que o bebê vai precisar e como é que apoia a mulher no parto. Dá a mãozinha e sopra, aquelas coisas nos filmes, sabes? Sabes? Assim. Mas, tirando o caso da formação que eu sei que tu andaste a dar, Mas era uma formação específica para casais de preparação da relação para eu o bebê. sei, mas eu nunca ouvi falar nisso. E depois eu percebi, isso é essencial. Porque Mas hoje em dia já há alguns sítios a fazer isto. Mas é essencial, de facto. as pessoas que me contactam por tua causa, sim, pessoas que me dizem, não sei o que, eu tenho uma prima que se calhar precisa de ajuda Certo. da Margarida, que eu de vez em quando vou falando contigo. A maior parte das pessoas tem a ver com a ideia do Com o impacto do filho, não é? do primeiro filho, sim. Mas pronto, mas isso deixamos para... Mas é isso. Isso Sim. são desafios muito específicos e que são muito complexos e que são muitos. E, portanto, no geral, vamos dizer que, se é possível, aqui quando estamos a falar de relações longas, não vamos sequer falar desta questão de houve uma altura na vida em que nasceram duas pessoas diferentes, porque eu não sou a mesma pessoa que era antes de ter filhos, nem tu, e portanto estamos já a lidar com pessoas diferentes. É o mesmo casal, mas são pessoas completamente diferentes depois de ter filhos, não é? Ok. E isso traz um universo diferente de desafios, não é? Sim. Além disso, vamos nos focar só no tempo da relação e no que é que isso implica, não é? O maior inimigo das relações longas, eu digo sempre que é a ingenuidade. É nós estarmos à espera que hoje vamos conseguir os mesmos resultados com a mesma receita que conseguimos há 5 anos atrás ou há 10 anos atrás. Mas como assim? Então vamos só sentar e está tudo bem. Porque no princípio eu não fazia nada de especial para ela gostar de mim. Eu não fazia nada de especial para nós termos sexo. Eu não fazia nada de especial para nós estarmos bem. O que é que eu estou a fazer de diferente? Muitas vezes tem isso. Mas eu não faço nada diferente. Eu sou a mesma pessoa. Eu faço a mesma coisa. A mesma receita não dá. Quando o forno vai mudando, nós temos de nos adaptar ao que é que vamos pôr no forno, porque não é o mesmo resultado. Já está bem. Okay. Portanto, o que estás a dizer é que o casal, para continuar a alimentar a relação, tem de quase reinventar. Sim, sempre. Sim. Tinha um professor meu que dizia uma coisa mesmo gira, que era, ele era casado, há 30 anos, ele tinha já, 80 na altura, foi das últimas a apanhar, foi mesmo bom. Casou aos 50. Este era um segundo casamento, mas ele dizia que era casado, não sei, mas há 30 anos, e que teve pelo menos 7 vezes saído de casa. E das vezes todas que saiu de casa, voltou como um homem diferente, sempre. Nunca voltou o mesmo. Claro. Ou seja, é preciso voltares sempre à mesma relação, mas com uma pessoa nova. Mas sempre é preciso sair de casa. Às vezes é preciso sair de casa, pôr as malas à porta. Sim, mas é bom que as pessoas ganhem essa... Eu acho que é isso. As pessoas têm de ganhar consciência que essas coisas devem acontecer sem que seja preciso chegar a esses termos, não é? Claro, mas esses extremos dizem o quê? Dizem que eu não tomei atenção para a necessidade de ser diferente.
de mudar, de me adaptar a esta nova realidade. Sim. Que é uma fase diferente da carreira, que é uma fase diferente com filhos pequeninos, que é uma fase diferente Com filhos mais crescidos. com filhos mais crescidos. Sim, nos vários estágios de desenvolvimento e nas etapas de vida. Sim. Tudo, porque há uma certa altura da vida em que nos tornamos também cuidadores dos nossos pais e, portanto, as coisas também mudam muito para o casal. Sim. Há muitos desafios que vão mudando, portanto, nós não podemos estar à espera que os ingredientes resultem como resultaram no princípio. Sim. Temos de ter, e isto, quanto mais, vamos pôr assim, quanto menos paixão há, quanto menos há aquele motor que é fisiológico, de química da atração, maior tem de ser a disciplina. Tem de ser inversamente proporcional. Quase como se fosse não vou dizer obrigação, um compromisso para alimentar aquilo. É um compromisso, claro. Mas isso não contraria a vontade? Agora aqui a questão é esta. Esse é o problema da nossa uma cultura. Questão que estou a pensar alto, mas em que tu tens de saber distinguir o que é que eu fico ali sentado no sofá, não tenho de fazer nada na relação. Não me apetece ter iniciativa para fazer qualquer coisa. Não interessa. Mas é necessário essa iniciativa para alimentar a relação. E há ali uma questão que se tem de ultrapassar, mas só se deve ultrapassar até um certo equilíbrio, porque senão de repente estás numa relação em que não queres estar. Não é? Sim. Mas eu acho que há aqui uma... Isso tem a ver com nós termos sido ensinados ou vivermos numa cultura em que valorizamos muito a espontaneidade. Tem que ser espontâneo, porque se não for espontâneo, não. Mas assim também não é. Parece forçado. Imensos casais com quem eu estou a começar a trabalhar parece forçado. E é forçado. É forçado no início. Há um combinado todas as semanas o casal vai jantar fora. Isso é um exemplo clássico, mas coisas muito mais pequeninas do que isso. Nas próprias consultas que nós fazemos, levo os casais, convido os casais a falarem um com o outro de maneira um bocadinho diferente. Isso é forçado. Claro que é forçado. Ok, tá bem. Não é o que naturalmente fariam. É pensar sobre as coisas. E as pessoas têm essa aversão. Sentarem-se para resolver uma questão. Estar pendente, chatear e não sei o quê e ter disponibilidade para isso. Tá bem. Okay. O que for que não é natural e espontâneo. Mas o natural e espontâneo de uma família que vive a correr é pouco. Não é suficiente para alimentar uma relação. Tem que ser consciente e disciplinado este compromisso, não é? Mas é aquela coisa de... imagina, se eu te preparo uma surpresa, para ti é espontâneo, porque tu só vais saber da surpresa naquele instante. Para mim, não é espontâneo, porque exigiu planeamento, exigiu, não é? Que seja um jantar surpresa, um fim de semana fora, o que é que, sei lá, não interessa. Convidar uns amigos para vir jantar cá à casa de surpresa, não interessa. Exigiu alguma preparação para mim, e foi quase uma coisa forçada. É que quando tu és forçada, eu percebo o que estás a dizer, mas o forçada, o que é que fica a pensar? Eu fico a pensar em que é contrariado. Não, é contrariado. E não mas é que a questão é essa. Por isso é que eu acho que é muito importante. Se calhar, é muito importante mudarmos o vocabulário à volta disto, não é? Não é... parece forçado. Não é forçado. É dedicado. Nós estamos dedicados àquilo. Sim. Nós estamos comprometidos. É comprometido. É fruto do compromisso. Nós mas também... As pessoas que fazem exercício físico não lhes apetece sempre. E muitas vezes vão porque se comprometeram. Sim, claro. E quanto mais não seja, precisa outra pessoa à espera. E na relação tem que ser assim. Porque há outra pessoa que vai receber. E, portanto, pelo outro, eu dou este passo. Que é só pelo compromisso. Muitas vezes não é pela vontade. O que eu acho que tem de haver é... Esta disciplina resume-se... Assim, se eu pudesse resumia a criar espaços vazios onde possa existir alguma coisa de cumplicidade e de conexão. Okay. Onde possa existir. Pode não haver nada. Nas tuas consultas dás exemplos para as pessoas fazerem coisas? Dependendo das pessoas... Aplicado às pessoas, sim. Promovo coisas específicas. Okay. Percebes? Tá bem. Que às vezes pode ser... antes de saírem de casa, sentam-se a beber café juntos. E aquele bocadinho... São 5 minutos em que podem estar em silêncio. Mas são 5 minutos em que sabem que todos os dias estão ali no vazio. Porque as pessoas têm muita tendência a desvalorizar o vazio. E já para não falar que morrem de medo do silêncio, não é? Mas se não existir o vazio, se nós não formos comprometidos e disciplinados em existir o vazio, o que na igreja e naqueles CPMs se chama o dever de sentar, se nós não tivermos esse dever de estarmos disponíveis um para o outro, sim, as coisas fogem e depois só nos vemos uma vez por semana.
assim sozinhos ou assim com tempo para Então, conversar. mas o que é esse vazio? O que é que tu chamas vazio? Não é ficar É disponibilidade. sentado, mas não é ficar... Tenho disponibilidade para estar a beber café contigo durante 5 minutos, mas a minha cabeça está a pensar no que é que eu vou fazer no trabalho, não é isso? Não, tem de ser com propósito, era o que estavas a dizer, não é? Com propósito. O compromisso é estar ali para a relação, Pois é isso. para o outro, não é? Não é fazer isso de modo fantoche, já não, eu tenho que mudar para me sentar aqui no sofá contigo, mas estamos os dois a olhar uma coisa qualquer na televisão. Isso não... Não, e não estamos um com o outro. A Sim, ideia a não ser que da seja um programa disciplina. de ver um filme juntos ou qualquer Claro, coisa mas assim. aí estamos juntos. Sim. A ideia da disciplina nas relações longas tem a ver com propositadamente abrir espaço para a relação poder evoluir, poder Ok. existir, podemos conversar, podemos debater, podemos zangar-nos, porque às vezes as pessoas nem sequer têm tempo para se zangar. Este podcast é um bocadinho nosso espaço. Surgiu da ideia de nós gravarmos o tempo que temos todas as semanas e que pensámos, sentarmos e conversamos. Sim. Não é? Só que agora é muito mais elaborado porque temos alguém que nos ouve e portanto não estamos só a falar de qualquer coisa porcaria que vimos na televisão, não é? Sim. Podia ser. Ok. Mas não, exato, nem fofoquices. Nem de outras pessoas. Sim. Sim, mas pronto, mas voltando aqui à questão, eu percebo, ou seja, é preciso que o casal se comprometa a ter uma disponibilidade para isso, mas eu ainda fiquei na mesma, que é e quando, não, há duas coisas que é são questões que me passam pela cabeça, que não te acontece em que um quer essa disponibilidade e o outro não quer, não percebe, acha que não é preciso. Uhum. O que é que tu fazes aí? A relação é para os dois, tem de querer os dois. Isso não há dúvida nenhuma. Okay. Há um princípio base nas relações que é a reciprocidade. Okay. E se não existe, não é possível trabalhar nada. Ok. Está bem. E o que é que tu dizes quando os momentos divergem? Ou seja, alguém, vou pegar nos exemplos que tu deste, alguém quer os 5 minutos de manhã e o outro, tipo, assim, não, eu não acordo, só fazer assim. Acho que isso é um pormenor que É não flexibilidade. não vai ser. Se quiserem, não é? Sim, não vai ser impedimento de nada. Quer dizer, estão os dois focados em fazer alguma coisa. O que eu acho é, isto deve ter assim várias dimensões. Deve haver fatias pequeninas. Ok. Portanto, deves ter a certeza que todos os dias dás um beijo à pessoa com quem estás. Ou dás a mão, ou há um momento de toque. Coisas mínimas, sabes? Ou dizes costas dele. Pensa nos teus filhos. Isso é igual com os miúdos. Nós estamos muito mais facilmente sentimos-nos responsáveis por nutrir a relação com os miúdos, porque nós é que somos os adultos. Sim. Nas relações de casal é a mesma coisa. Nós também somos responsáveis por nutrir aquela relação. Sim. E, portanto, não acho que uma pessoa se possa desresponsabilizar e sentar no sofá e dizer, olha, eu vou só deixar isto crescer, e como crescer, cresceu. E se não for, não era para ser. É como as pessoas dizem, não é? Depois, pronto, se acabar, acabou. É porque não era para ser. Não, isso depende de nós. Não, eu percebo o que estás a dizer, mas, quer dizer, mas eu percebo que não, isso é um extremo. Claro, mas eu percebo que tenhas de encarar do género. Tu tens um filho que gosta de fazer puzzles, tu não gostas de fazer puzzles, se calhar de vez em quando esforças-te um bocadinho. Pela qualidade da relação, pelo desenvolvimento da pessoa. Convidas a fazer qualquer coisa que gostem os dois mais. Isso o mais possível, mas se a pessoa gosta tanto de puzzles, tu até fazes um puzzle com a pessoa. E a mesma coisa na relação. Só ver alguém até vais àquele concerto, até vais àquele... Sim. Ok. Não havia a música que dizia que não se ouve a mesma música. Não se chama alguém que não ouve a mesma canção. Mas afinal... Mas não acho isso. Não é verdade. Quer dizer, se calhar, em certos casos eu não sei mais do que o Veloso. Da vida. Se calhar não sabes. Se calhar sobre relações sabes. Não sei. Fica a dica. Mas estava-te a dizer que há essas fatias pequeninas e depois, claro que tem que haver outras dimensões, não é? Tem de haver uma coisa mais propositada de... Eu acho que todas as semanas as pessoas têm de se encontrar propositadamente. No sentido de... não pode passar de uma semana para a outra sem termos a noção que houve um fim de semana, que houve uma sexta-feira à noite, que se calhar o jantar... Semanal? Mas se calhar é só uma questão de... Como nós fazemos, por exemplo, com os miúdos. Há um dia por semana em que o jantar é mais investido. E pode ser sem miúdos. Pode ser um dia por semana em que tu abres uma garrafa de vinho. Ou em que jantas à mesa em vez de jantares no tabuleiro. Marcar a coisa de... este momento da semana... Porque nós vivemos diferente da família. As pessoas têm de adaptar às famílias, não é? Claro. Mas nós vivemos todos por rotinas, independentemente do contexto da família. Ou do formato da família. E, portanto, independentemente do formato, há sempre uma coisa de
semana, dias de fim de semana, e até pode ser por turnos, ou o que for, não é? Há pessoas que não trabalham com fins de semana em semana. Mas eu acho que o prazo vá de 7 dias é um prazo bom para tu renovares alguma coisa. Como é que respondes a isso? Como é que dizes às pessoas que estão com distâncias? Até podem estar com distâncias em... Sim, nós conhecemos várias pessoas assim, com relações já sólidas e maduras e longas, não é? E de repente há um que está a ir viver para fora uns 6 meses antes da outra pessoa ir lá ter, por exemplo. Ou há um que foi para fora só um projeto e depois volta. Durante aquele intervalo... Tenho muitos casais assim. E eu acho que é trabalhar para o propósito, as estratégias usadas quando estão juntos são diferentes de quando não estão. Quando não estão, é preciso saber se falam bem em videochamada, falar todos os dias em videochamada, ou se para eles é indiferente falar todos os dias, terem a sua dinâmica. Há casais que antes de me levantar, fazemos uma chamada. E fazem na cama ainda. Há casais que fazem ao fim do dia de trabalho. Há casais que ao fim do dia de trabalho já não querem saber de nada, não querem conversar. Sim. Mas tem de haver uma rotina para manter a conexão. Com a dedicação. Uma rotina propositada. A mesma coisa nos casais do extremo oposto. Imagina, há casais, nós também conhecemos, que trabalham juntos. Covid? E trabalham juntos. Sim, Agora, tem alguns. Não vou falar disto. Tem alguns, foi é um Covid, foi um que isso, mas nós conhecemos várias pessoas em que as pessoas vivem, têm a vida, não sei, mas depois trabalham juntos. Sim. E aí também, se calhar, tem de haver uma dedicação do não confundir trabalho, ou seja, não estarem juntos sempre a falar só de trabalho. Tem de haver estratégias muito conscientes, não é? Eu estava-me a lembrar de um casal que eu tive que depois acabámos por arranjar a estratégia de só conversavam sobre trabalho na cozinha. Para não invadir, pelo menos não invadir o quarto. Pois, bom. Porque depois estavam-se a deitar e faltava-me aquele e-mail, o que é que achaste daquele e-mail, não sei o quê. Porque trabalhavam mesmo literalmente de um com o outro. Sim. Têm uma empresa juntos. E, portanto, confinámos esta parte do trabalho, claro que vai existir em casa, mas quando estão na cozinha falam, quando não estão, não é para falar. É para guardar para mim, ou então escrevo, ou mandam um e-mail um ao outro, que o outro vai ver no dia a seguir, o que quiserem, mas não é para conversar, porque aquela pessoa que está ali, no quarto pelo menos, não é o sócio do trabalho. E às vezes não é preciso ser sócio, basta trabalhar na mesma área. Nós, felizmente, estamos em áreas que não... E mesmo assim falamos muito de trabalho, mas falamos só da parte, se calhar, que achamos que é importante partilhar, não é? Sim, mas não falamos de coisas técnicas, mais tu. Agora, nestas conversas tem muito a ver com o teu trabalho, por exemplo. Mas eu não vou falar de questões técnicas do meu trabalho. Nem vale a pena. Não? Mas às vezes falas, eu acho interessante, não sei nada, não posso contribuir, sinto-me só a ouvir. Mas também, eu falo, sim, mas, ou seja, não, o trabalho não domina as nossas conversas. Sim, claro, não é esse caso, não é? Não é o caso em que domina, claro. E mesmo no teu trabalho, nós temos estas conversas, é um bocado informais, eu sinto que estou a aprender. Eu esclareço dúvidas, eu vou pensando nas coisas e vou mandando cá para fora. Mas não é o teu trabalho, sei lá. Sim, claro. Deixa-me acabar o raciocínio, se não perco. Estava a pensar nas várias dimensões em que se deve ter conexão, não é? É uma coisa de diariamente teres a certeza que tens alguma conexão física, semanalmente teres a certeza que tens alguma conexão de propositadamente teres tempo para ouvir o outro, para perguntar como é que estás, como é que foi esta semana, ou como é que vai ser a tua semana. Às vezes, domingo à noite, como nós fazemos, como é que vai ser a tua semana? Pegamos nas agendas, percebemos o que é que... Sim. Não é? Às vezes, à sexta-feira, para perceber o que é que conquistámos durante a semana, o que quer que seja. Na verdade, não tem de demorar mais do que um quarto de hora. Se não quisermos. Depois, na verdade, dura sempre mais. E depois, tem de haver uma questão de uma oportunidade, eu diria, o ideal seria, se calhar, uma vez por mês, em casais que vivem as semanas todas iguais. Mas casais que não vivem as semanas todas iguais, se calhar não, porque depende muito do tipo de trabalho que as pessoas têm e do nível de monotonia que têm na vida, não é? Mas de sair da monotonia mesmo e sair fisicamente, nem que seja passar um dia e fazer um piquenique a Sintra, ou sair do contexto até visual, onde estão. Sim. Passar um dia sem se sentarem no mesmo sofá, ou sem acordarem na mesma cama, ou sem verem a mesma paisagem, mudar de ares mesmo. Para poder... sair não tem de implicar gastar dinheiro nem nada, sair e fazer uma coisa qualquer, nem que fosse andarem... É fundamental sair, porque é fundamental voltar, perceber que estamos a voltar e usar este tempo que não estamos embrenhados no dia-a-dia, no tempo que foge, nas rotinas,
no limpar, não é? Basta não estarmos em casa porque não temos de sentir que estamos a limpar. Sim, em casa há sempre aquela coisa que eu acho que toda a gente sente isto. Acho que é universal aqui em casa. Há sempre qualquer coisa. Temos de fazer qualquer coisa, sempre. Temos de... Dá para arrumar aquilo, dá para não sei o quê. Aquilo que andamos a adiar há meses, vamos fazer ali naquele. Sim, nós passamos sempre férias com os miúdos. Quer dizer, também passamos férias sem, mas as férias grandes são sempre com os miúdos, não é? Sim. E, na verdade, aquilo não são férias de descanso total, mas só a sensação de que não estás em tua casa e não tens que estar sempre a fazer máquinas ou a olhar para o que é que está sujo ou a cozinhar. Sim, já sabe Tens mais um bocado mais de liberdade de fazer outras coisas. E, portanto, sair da rotina... Aqui, claro. já não era a mesma Pois, coisa. claro. Não tinha nada a ver. Claro. Se fosse ir à praia e tal, mas estarmos na mesma casa. Sim, aqui. Como acontece um bocado ao fim de semana de verão. Sim, o fim de semana é uma das coisas que eu acho que as pessoas têm. O fim de semana ou as folgas, não é? Sim. Têm de marcar, têm de ficar assente que são dias diferentes dos dias de semana. As pessoas hoje em dia, há muitas pessoas que trabalham tanto de forma tão livre que trazem a semana para o fim de semana e vice-versa, não é? Sim. E que não têm horas para acordar de manhã porque não precisam, só precisam ter o trabalho feito. Sim. Mas depois isto também acontece no fim de semana e, portanto, acabam por viver numa fluidez tão grande que mais facilmente entram na monotonia. Que é um grande inimigo das relações, é a monotonia, não é? Não há aquela marcação da paragem do fim de semana. E o que é a paragem? E porquê é que combate a monotonia? Porque traz consciência. Porquê é que é bom ir? Porque é importante voltar e dizer que bom te quer estar em casa. Já tinha saudades deste sofá. Já tinha... E a experiência em si? Não, claro, mas a experiência em si é outro capítulo. Porque pode não ser nada de especial de facto, não é? Pode não ser uma experiência. Sim, também. Claro que é tempo. E convém que seja tempo de qualidade, não é? Sim, mas a experiência do... Também, claro. Pode ser má experiência até, mas eu acho que a experiência... Mas só o simples facto de saíres e voltares dá-te uma perspectiva diferente, muito mais consciente do que para o que é que estás a voltar, não é? Ok. Já para não falar do tempo intermédio, não é? Entre sair e voltar. Isso é o que estavas a falar, não é? Da experiência em si. Sim, mas não, estou agora fechando aqui o ciclo. É o teu professor que saía e voltava. Mas é da relação, de casa. Da relação, se calhar, não, só saía. Sim. Não, eu também acho que isto era uma metáfora, não é? Mas a questão é esta, é que temos de nos reinventar e perceber que passados 10 anos, 20 anos, não somos as mesmas pessoas, não queremos as mesmas coisas. Mas eu estava a falar até na analogia dessa paragem, é que tu estavas a dizer das várias questões, e uma delas, que era uma vez por mês, não era? Ou 3 em 3 meses, uma vez por trimestre. Uma coisa que houvesse um momento que obrigasse o casal a sair um bocadinho da rotina, mesmo que seja a rotina de semana, fim de semana, fazer uma coisa diferente. Pronto, porque isso faz com que as pessoas voltem a casa ou voltem à relação não é que tenham saído dela. Uma consciência diferente. Sim. Outra coisa que também ajuda muito a reinventarmos numa relação longa, que é esta questão de não sermos as mesmas pessoas, estávamos a dizer, não é? De queremos coisas diferentes, de termos mudado, e até intimamente, queremos coisas diferentes, queremos descobrir coisas diferentes, temos gostos diferentes, lembramos que sempre quisemos fazer isto e agora está na altura, é aprender coisas em conjunto. E isto às vezes tem a ver com fazer um desporto em conjunto, ou ir fazer um curso de qualquer coisa em conjunto, ou aprender uma língua, ou estudar. Tive um casal que fazia isto em casa, começaram a estudar os dois uma língua, por acaso foi uma língua, mas está para fazer em casa. Sim. Nós fizemos a questão financeira também de aprender mais sobre investimentos e etc. Foi uma coisa que foi... Mas é importantíssimo os casais porem-se outra vez na situação de aprenderem alguma coisa nova, os dois, criam uma cumplicidade. Sim. E depois comentas os outros colegas. Depois, sei lá, há essas coisas que... E de aprender... E de estarem os dois, não só estarem os dois mais ou menos ao mesmo nível, ou seja, no nível de aluno, no nível de estou a aprender, às vezes é um desporto, não é? Mas também estarem na aventura juntos, para perceberem como é que é o outro a aprender, perceberem como é que é o outro a saber mais coisas. E no progresso. Sim, no progresso. Na construção, e na construção sim. Às vezes tem a ver com, temos o projeto de construir uma casa, então vamos começar a ler sobre... Fazer um podcast. Não é brilhante? Sim. Não, mas é o que for. Esta coisa de ter projetos em conjunto e concretizar, principalmente de aprendizagem, põe-nos muito na pele, na situação de reconhecer o outro, voltar a conhecer o outro.
Mas Voltar a isso, entusiasmar-nos mas um isso bocadinho estás a com o outro. dizer não é aquela coisa esporádica que estavas a falar de mês a mês ou de Não, mês não, a isto é mês, um né? projeto. Isto é Ok, a importância que é nas relações longas, ainda mais, de concretizar projetos. ok. Se Mas calhar, é que tu há bocado tinhas falado nisso e eu pensava que o projeto era o mudar de casa, mas pode o ser, comprar uma casa juntos. pode ser. Ok, está bem, Dependendo das fases, não é? está bem. Pode Ok, ser aprender alguma coisa. Eu acho é que nestes projetos todos, o aprender ou evoluir num desporto juntos tem muitas vantagens. ok. Não é? Pronto. E, portanto, eu acho que se na fase inicial das relações é muito importante projetar juntos, é muito importante imaginar-nos juntos, Uhum. sonhar em conjunto, pensar onde é que queremos viver, o que é que queremos fazer, o que é que, onde é que. E é tema de conversa no início das relações, meses e meses e meses a Sim, fio, não é? Depois, quando as relações são mais longas, é muito importante concretizar. Ter a disciplina de saber que somos responsáveis por concretizar muita coisa. ok. Sim. E não é preciso fazer tudo ao mesmo tempo, é preciso saber que estamos a caminhar a alguma velocidade. Ok. A alguma velocidade. Tá bem. Ou seja, que há um progresso e que é uma construção em casal. ah, o que estás a dizer é que uma coisa que favorece as relações longas é haver uma construção em casal, estás a levar-me para a aprendizagem, pode ser o que é que seja, Sim. mas que as duas pessoas Um propósito. ok, está bem. Propósitos. Propósitos como fazemos Mas no excluís início aí do filhos. ano. Não excluo filhos quando os filhos interessam muito, não é? Nas fases de vida em que os filhos interessam muito. Eu não estou a desencontrar, mas a questão é, o que eu estou a pensar é se excluís os filhos, ou seja, se temos o propósito de educar bem os nossos filhos e nos Não, nossos filhos excluo filhos crescendo e no não sei o sentido quê. de eles serem o fim deste propósito. Ou seja, não é um. Não é, É isso. sim. Ou seja, excluís os filhos porque senão de repente tu tens o casal que se está a construir à volta dos filhos. Percebes o que eu Eu estou a percebo dizer? isso, mas, por exemplo, é perfeitamente válido, estava-me a lembrar aqui de um caso, é perfeitamente válido que o propósito deste ano seja, ou deste ano, ou desta nossa Sim, fase, sim. não interessa, Sim. seja fazer um curso de parentalidade, ou... Está Estás a bem. perceber? Tipo, Aprender, está bem, ok. Sim, mas para eu estou a falar a mim, longo prazo, não deve ser os filhos. ou, Claro ou que, numa está fase de bem. gravidez. O Fazer propósito o deste ano curso, é aquele preparar, curso. sim. Claro, está bem, ok, mas aí estamos a falar de uma coisa que acontece naquele período de tempo. Não está a ser a relação construída em Não, função do filho. mas claro, Percebes? mas é isso, por isso é que eu digo, quando se justifica naquele momento temporal Sim, está que bem, seja em ok. relação aos filhos, acho que é válido. Tá bem. Agora, é um propósito, e estes propósitos têm que ir mudando, não é? Nós não vamos estar a aprender uma língua para sempre. Não sei que seja mandarim. Mas a ideia é que seja uma coisa que nos serve na altura e Tá que bem. pensamos, este ano vamos nos inscrever Não, nisto, estava a este ano dizer vamos fazer isso mais para aquilo. saber hum, se é um refúgio. Eu imagino que seja um refúgio mais ou menos confortável para os casais que estejam com essas dificuldades. Não ouvem isto. E depois Sim, dizem, então então, vamos arranjar um propósito. Qual é o propósito? É fazer com que a nossa filha aprenda inglês. E então, de repente, o propósito do casal é fazer com que a filha claro, faça... não se Estás a pode perceber o que eu confundir. estou a dizer? A relação de casal é uma entidade tão válida como os filhos. No sentido Pronto, é de. isso. Sim, Estamos a falar da relação de casal. sim. Estava-me a lembrar, estávamos a falar disso, e estava-me a lembrar até de nós, quando um dos nossos propósitos. Nós fazemos muitas vezes esta questão dos propósitos, nos vários pilares da vida, depois, se calhar, podemos falar sobre isto um dia. No início do ano civil, Sim, em janeiro, não é? sim. Com os Eh, tempos. sim, com Sim. as metas Sim. temporais e as áreas todas da vida, etc. Fica a ideia Vision com... board, Nós fazemos. temos dúvida. Dezembro já vai ser Sim, sobre isso. sim. Mas. E estava a lembrar-me da ideia que nós tivemos de ir com os miúdos conhecer castelos de Portugal. Sim. Tipo, tudo o que seja, escapadinhas, viagens, passar o dia fora, não sei o quê, férias, Sim. vai ser para conhecer castelos. Isso é um propósito perfeitamente válido. Não serve é a relação, muito menos numa fase em que é uma relação Mas, só longa, essa, temos que cuidar da mas a relação. questão aqui é, faz bem... eu acho que depois isso é quase que tens de fazer uma análise caso a caso, porque se calhar numa relação não faz sentido nenhum que isso funcione, noutra faz todo o sentido Claro. que a relação precisa de ir com os miúdos e de... Não sei, Sim. percebes? Sim, percebo. Não excluindo outras coisas. Aquilo é quase a Mas casa. isso, Não é é? uma questão de teres consciência de se isto Sim. é para o casal, para a relação de casal como Sim. entidade,
Vai ser para os filhos, não é? Sim, eu percebo. Mas, desculpa, estavas a dizer, estamos nesta fase um bocadinho, ficámos um bocadinho nesta questão da aprendizagem, ou destas coisas que deve acontecer, que é outra das coisas que deve acontecer na Sim, relação. nas relações longas, sim. Ok. Por exemplo, estava-me a lembrar de um casal que veio ter comigo porque faziam 10 anos de casados e acharam que era uma boa altura para começarem a rever quem é que são, o que é que querem da relação. Portanto, Lá até a está, terapia tipo, de casal Ah, pode ser um propósito. Pode ser um propósito. Mas uma das coisas que, um dos desafios, tu vais saber explicar isto melhor que eu, mas tu não sentes que começamos agora em Portugal a perceber que a terapia deve ser quase preventiva. Eu não sei Sim, como mas isso utilizar é. as palavras certas. Sim, a prevenção da saúde mental é uma coisa que Haver começa um agora a ser acompanhamento, sei lá, pensada seriamente. Toda a gente tem noção de que tem de ir ao médico, ou deve ir ao médico, todos os anos fazer umas análises, só um check-up. Mas isso é muito cultural também. Mas cá ninguém tem noção, ou dá de haver, mas não vêem a terapia, o acompanhamento terapêutico, não sei Mas os quê. médicos também não em Portugal, ou seja, nós também somos assim em relação à medicina tradicional, não é em relação à terapia ou à Só psicoterapia. vamos ao médico quando nos queixamos e não. Quem é que vai fazer fazer umas- análises todos os anos? Nós. Eu Eu não faço. vou. Eu vou. Eu tenho sempre uma razão para ir, não vou fazer porque está na altura de fevereiro, é a altura do meu check-up. Eu vou. Bem feito. Porque é a medicina do trabalho, te obriga. A mim ninguém me obriga. A última vez fui por causa dessa desculpa e depois aproveitei que assim estava feita. Pronto. Mas eu acho que isso é uma mentalidade muito Sim. global, não é só da saúde mental ou da saúde relacional, Sim. mas sim, claro que começa agora. Sim. Percebe-se cada vez mais uma coisa que é muito lógica, que é quanto mais trabalharmos na prevenção, menos problemas Sim. temos, não é? Mas pronto, mas diz, desculpa, então. Nada, estava só a pensar aqui, se calhar para finalizar, que tudo isso são estratégias. Mas consegues resumi-las agora? Sim. Vá lá, vá. Uma vez. Hã? Lixas-me. Não, eu vou-te dizer o que eu me lembro. Desde síntese é contigo. Não, vá, mais ou menos. Caso também é comigo, eu fazia resumos mesmo resumidos. Faz muito Eu era a única que fazia os resumos de uma página. Não, eu faço. Não. Então vá. Uma vez por trimestre, que é como lembro primeiro. Uma vez por Uma trimestre. vez assim grande, não é? Uma vez grande. Uma vez grande. Assim, uma coisa, mas que convém ir acontecendo com alguma periodicidade. Claro que depende muito das coisas, dos hábitos, dos orçamentos, etc. Mas que convém que Vamos aconteça. pensar que o ideal seria uma vez por ano passarmos mais do que um dia juntos. Tipo, 2 dias, 3 dias, uma semana. Só em casal. Sim. Se tiver de ser 2 dias, são 2 dias. Sem Houve anos em que minutos, nós sem fizemos 2 nada, não dias. sei o quê. Sim. Mas Ok. mais do que um dia, para ver a sequência. Sim. Uma vez no ano. Uma vez, 3 em 3 meses, no mínimo, passar o dia fora. Sim. Passar o dia ou passar o fim de semana, quando Sim. conseguirmos. Uma vez por semana sentarmos. Ok. Com o propósito de estarmos com tempo um para o outro. Para ver agendas, para ver logísticas, para falar Sim, de coisas sim. que não falámos, o que Sim. for. Uma vez por dia, termos um momento de conexão, que às vezes é só uma pessoa acordar e não se levantar logo da cama. Estar 30 segundos na cama. Tá bem. Antes de sair de casa, beber o café em casa sentado. Sim. Ou quando se chega à casa, primeira coisa é sentarmos. Depois cada pessoa dá de ter a sua estratégia. E essas coisas servem para manter uma relação longa saudável. É isso? Não sei. Não só. Não serão só estas. Estas coisas servem sobretudo, na minha ótica, tal como aprender alguma coisa juntos ou ter propósitos juntos, servem para manter a consciência da relação existente. Ou seja, não estarmos só um dia atrás do outro, um ano atrás do outro, sem pensarmos em nós, sem sabermos onde é que estamos. E depois, de repente, passaram 10 anos e eu não sei como é que eu vim aqui parar, eu não conheço esta pessoa não me conhece, não temos nada em comum, eu não sei o que é que ele gosta, já não sei, já nos perdemos. A relação não não é? cresceu, aquela coisa do aprender era... Pronto, uma de forma mais a propositadamente nós estarmos conscientes na relação. É a tal disciplina. Tudo isto tem a ver com a tal disciplina que eu acho que tem de ser inversamente proporcional à paixão. Não andámos aliados. Sim, não andarmos só a estar. Andar por andar. Sim. Boa. Que é o mais natural. Isso sim é espontâneo. E isso é o maior desafio, é o que tu identificas como o maior desafio das relações longas. É cair nesse... É a ingenuidade. Tu chamas de ingenuidade. É okay. o não estar não em consciência. Pensar a relação. O não estar em consciência na relação. Sim. Ok. Depois, claro que há a questão das rotinas, a questão de
envelhecimento em conjunto, a questão da mudança do corpo, tudo isso são desafios que, Sim, mas isso que pode naturalmente acontecem numa relação longa, porque uma relação longa Sim. acompanha muitos anos, não é? Sim. Mas não são característicos das relações por serem longas. Não é? E Ok. estes são característicos das relações por serem longas. Ok. Ok? Tá. Fechamos? Achamos que Acho que sim. foi bom? Acho que sim. Não tenho sonho nenhum quanto tempo é que fiz. Eu tenho. Tá. Mas sim, acho que sim. Obrigada. Sim. Até muito para a semana. Obrigada.